companheiros do Centro Espírita Allan Kardec, mais conhecido como SEAC. Estou aqui para fazer um estudo para os amigos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Vamos abordar tormentos voluntários, procurando mostrar que muitas das vezes passamos por grandes dificuldades por escolhas nossas, pela nossa maneira de pensar, por uma forma talvez atrofiada de ver a realidade. Espero que essa exposição ajude a todos a rever o seu dia a dia, a sua maneira de encarar a vida. Muito bem. Quando o Espírito da Verdade, ele permite que Allan Kardec receba várias psicografias. Algumas são verdadeiros testemunhos de vida, aonde companheiros desencarnados estão falando deles próprios, para a nossa evolução, para a nossa transformação de ordem moral. Porém, às vezes demora muito que o homem perceba que ele é refém dele mesmo. Ele se torna refém por conta das suas escolhas equivocadas, por conta da ignorância, como Emmanuel diz isso. Nós sofremos muito mais pela nossa ignorância do que propriamente por errarmos de propósito. Eu achei isso interessante. A ignorância leva o indivíduo a cometer erros que, às vezes, para consertar, ele precisa de 2 ou 3 encarnações, porque ele acaba carregando com ele mesmo, nele, no seu inconsciente, o remorso, a mágoa de algo que ele fez e que ele não pretendia fazer. Ele não pretendia provocar tamanha agressão, mas o fez. Então vamos por partes, para que todos possam entender. Na história da humanidade ocidental, principalmente no cristianismo, existe uma forte tendência a pagarmos penitência. A penitência como uma forma de nós nos redimirmos das faltas que cometemos. Dessa forma, o catolicismo, ele utiliza a penitência como uma maneira do indivíduo reparar algo que ele cometeu de ordem moral, através de uma prece, através de uma atitude social, ajudando as pessoas que precisam. Mas acontece que, ao longo da história da humanidade, essa visão ela acabou ficando um pouco distorcida, se nós podemos dizer assim. Por exemplo, ao longo da Idade Média, na Europa, surgiram muitos penitentes, indivíduos que acreditavam que eles poderiam, através de um sacrifício pessoal, promover uma purgação, se nós podemos dizer assim, das emoções mundanas, das emoções doentias, das emoções pecaminosas que ele nutria. Então, dessa forma, ele vai e resolve fazer uma promessa. Isso me faz lembrar aquele filme, né, do Dias Gomes, aquela novela, O Pagador de Promessa, que nós tivemos aqui. O indivíduo
ele resolve pagar uma promessa, acreditando que ele, fazendo aquele sacrifício, Deus olharia para ele de uma forma diferente. E nós nos esquecemos que todos os erros que cometemos ao longo das nossas encarnações, nós temos que prestar contas a Deus por intermédio da nossa consciência. Tudo que nós fazemos de errado, se podemos dizer assim, é uma conversa, digamos que um atendimento fraterno que Deus nos oferece. Aonde no grande confessionário da vida, que fazemos por intermédio da prece, levamos o nosso pensamento e nos colocamos, abrindo o coração à espiritualidade, do que nós podemos fazer para corrigir o erro que nós cometemos. E quem lembra das passagens bíblicas, e quando Jesus curava o enfermo, ele costumava dizer: vá que tua fé te salvou, porém não peques mais. E a gente às vezes demora a entender que não é apenas ter fé. Nós temos que promover uma reeducação de valores de ordem moral. E nesse processo de reeducação de valores de ordem moral, a gente viaja pelo tempo e vê, por exemplo, em plena Semana Santa, na Espanha, penitentes carregando cruz, pessoas com um chicote de couro cru se escoteando para expurgar do corpo os pensamentos pecaminosos. Eu falo isso porque isso é verdade. Como se o indivíduo ele não tivesse condições de conviver com ele mesmo. Porque quem nutre esses sentimentos somos nós. Nós, pela nossa inferioridade do senso moral, é que nutrimos certos sentimentos. Então a gente não pode ter vergonha daquilo que nós nos locupletamos ainda. Diante disso, o que acontece? Nós buscamos um maior esclarecimento. A gente tem, na história da cristandade ocidental, vou colocar assim, para ser uma coisa mais genérica, sem colocar rótulos, pessoas pagando promessas pelas coisas mais possíveis e imagináveis. Como o ato de pagar uma promessa fosse nos redimir de um pecado e estivéssemos quitados junto à espiritualidade. Não é bem assim. Quando nós temos uma falta, quando nós temos uma dívida, por exemplo, com a prefeitura, e vamos até a prefeitura saldar, quitar a dívida, ao pagar, a prefeitura nos dá, o órgão público nos dá um recibo, e nós estamos quitados, estamos remidos da nossa dívida. Isso é uma coisa para o mundo material. Mas com o mundo espiritual, quem vai quitar essa dívida é a nossa consciência, somos nós mesmos que vamos nos quitar à medida que estivermos em paz com nós mesmos, com a nossa consciência. No livro Céu e Inferno, existem várias histórias que mostram espíritos que se comprometeram no passado, cometeram tantos erros, que chega um determinado momento em que ele sente a necessidade de passar na própria pele o mal que ele causou aos outros. E com isso ele pede à espiritualidade que ele passe pela mesma dor que ele causou aos outros.
E aí a espiritualidade, em alguns casos, concede, porque o espírito precisa disso para conseguir, aí sim, ficar aliviado do sentimento de culpa que ele carrega. O livro do irmão X, Humberto de Campos. Nós temos a história do circo de Niterói. Os espíritos que desencarnaram no circo de Niterói, no dia, se eu não me engano, 19 de dezembro de 1961, todos eles pediram para passar por essa situação, essa provação coletiva, por conta do que eles fizeram no passado. Diante disso, então, a espiritualidade concede, mas não é, ela não concede a 3 por 2, ela concede para aqueles que alcançaram uma condição de passar por essa prova e saírem vencedores. Não aqueles que vão passar pela prova e vão entrar no processo de desequilíbrio muito grande. Existem formas e formas de nós saudarmos o nosso comprometimento espiritual. Porém, o homem, dentro da sua maneira acanhada de ver a realidade, ele acha que, pagando uma promessa simples, ele está quitando uma prova gravíssima. E nem sempre a coisa funciona assim. E quando nós vamos estudando, nós vamos lendo, nós vamos compreendendo, a gente observa que Deus não vai punir o ignorante. Quem nos leva a passar pela prova de correção, correcional, se a gente pode dizer assim, somos nós mesmos. Nós é que solicitamos aquela prova que vai nos auxiliar a nos melhorar. Então, isso é importante que todos pensem assim. Porém, esse tipo de tormento é levado pela cultura, é levado pela ignorância, pela falta de conhecimento, e muitas pessoas resolvem pagar uma promessa junto à espiritualidade como fosse uma barganha. Eu estou fazendo isso em troca daquilo. Ou eu quero que a espiritualidade me conceda algo, me conceda o perdão dos erros, como na época da Idade Média, infelizmente. Aí, nós tivemos a venda das indulgências. O que era a venda das indulgências? O perdão dos pecados cometidos aqui no mundo material. Quando o indivíduo acreditava que ele poderia comprar o perdão dos pecados, vocês param para pensar. Aquele que vendia porque ele se aproveitava da ingenuidade daquele que comprava. Mas aquele que comprava também, por sua vez, ele queria dar uma pernada na justiça divina, a gente pode usar essa expressão, comprando um salvo-conduto para entrar no paraíso. Ambos estavam errados. Aquele que vendia a indulgência e aquele que comprava a indulgência. Isso no século XVI. Por isso ocorreu um cisma, ocorreu uma grande ruptura, e dentro dessa ruptura surgiu o movimento protestante. Porém, quando nós falamos também de um tormento voluntário, nós não estamos falando apenas daquele tormento que nós temos a consciência. Eu vou passar por essa purgação para me melhorar. Isso é uma coisa antiga na história da humanidade, bem antiga. A quantidade de pagadores de promessa é enorme, mas existe um tormento voluntário que passa desapercebido e que fica nas entrelinhas da nossa vida e que, lamentavelmente, todos nós
reproduzimos. Quando nós achamos que a nossa felicidade só pode ser completa se nós formos possuidores de um bem material, adquirirmos alguma coisa transitória do mundo material. Ou seja, no momento em que nós colocarmos a nossa felicidade no mundo material, transferirmos o êxito da nossa reencarnação à aquisição de bens materiais. Então, o indivíduo ele não é feliz porque ele não tem, porque ele não alcança, porque ele não consegue. E dessa maneira, o acúmulo de sofrimento, o grau de frustração é muito grande. Nós tivemos a virada do ano. Todas as pessoas acreditam que no novo ano que chega, as coisas vão ser melhor. Nós é que temos que mudar a nossa conduta. Nós é que temos que ser criaturas melhores, priorizando os valores espirituais em detrimento aos valores materiais. Vejam bem. Então, nós precisamos pensar o seguinte: eu tenho que priorizar os valores espirituais. Eu tenho que dar valor às ideias, aos pensamentos eternos. Aquilo que vai me libertar do sofrimento. E o indivíduo quer amealhar objetos materiais, ser um acumulador compulsivo, ter a casa como uma espécie de museu, onde ele vai ter um pouco de cada coisa. Guardar lembranças é uma coisa, mas você ser um acumulador compulsivo é outra completamente diferente, sejamos sinceros. E a gente vê que as pessoas estão preocupadas, tudo bem, preocupadas com a sobrevivência, preocupadas em conseguir dar conta de pagar os seus compromissos, com compromissos e tem que fazer frente a eles, a gente entende perfeitamente. Mas a gente não pode, como a gente vê, pessoas, muitas das vezes, se endividarem para adquirirem situações transitórias que não vão levar a lugar nenhum. As pessoas deveriam fazer aquilo que está ao alcance delas, porém, quando você entra num shopping, numa época de liquidação, e que você pode dividir no cartão, poucos são aqueles que não se sentem seduzidos a fazer crediários, comprar coisas que não precisam, até com dinheiro que não possuem, porque no crediário você pode dividir muitas vezes. Isso cria um problema, porque as pessoas elas acabam investindo em valores materiais. E esse investimento faz com que a relação de apego aos bens materiais aumente. Eu posso até gostar de coisas materiais, mas não me apegar a elas. Quando nós ligamos a televisão e observamos, como por exemplo, nesse momento que nós estamos, independente de quando vocês assistirem esse vídeo, nós estamos num momento do cessar-fogo entre Israel e o Hamas, pela intermediação dos Estados Unidos. Então, a gente observa o quanto a Palestina, nesses últimos meses, passou por conta daquele conflito armado. E apareceram cenas realmente de cortar o coração. Pessoas brigando numa fila por conta de comida. Os aviões da ONU jogando alimento de paraquedas e as pessoas brigando por uma lata de sardinha. Aquela grande quantidade de crianças, todas com uma tigela na mão, para ter um pouquinho de comida. A felicidade de uns é ter o que comer, enquanto que a felicidade de outros é ter um bem material.
Não estou censurando quem trabalhou, que tem seu dinheiro de forma honesta e que acha-se no direito de comprar. Tem todo o direito. Eu estou falando da questão abusiva. Quando a gente observa pessoas que compram, estocam nos armários, e quando na casa espírita ocorre uma campanha para o bazar, a gente vê peças de roupa novas, pessoas que compraram no impulso, colocaram no armário, depois nunca usaram e acabaram doando para a casa espírita. Pelo menos tem um lado bom. O bazar da casa espírita vende. Pior é quando a gente recebe um objeto antigo, sem uso, que foi comprado, a pessoa ganhou e guardou e nunca usou. E você para e pensa, aquilo ali poderia ter servido numa determinada época a alguém, mas não aconteceu, porque a pessoa simplesmente guardou até o dia que não quis mais, doou para a casa espírita ou para um bazar qualquer vender. Eu estou fazendo esse comentário porque, infelizmente, o nosso sofrimento ela está ligada diretamente ao nosso apego às nossas paixões. E quando eu falo paixões, eu não estou me referindo a uma paixão pelo time de futebol. Não, eu estou falando pela relação de apego aos bens materiais, às pessoas que nos cercam. Porque quando nós desencarnamos, nós vamos de mão abanando, sem lenço e sem documento. E nós deixamos tudo para trás. E a gente tem depoimento de espíritos muito tristes, vendo a família brigar pelos bens materiais, pelas coisas que eles deixaram. Então, por quê? Porque o indivíduo priorizou o ter e não ser. Então, as pessoas estavam disputando os bens do falecido e o espírito estava ali olhando a família brigando por pequenas coisas que não valia a pena. Se ele tivesse se desfeito em vida, talvez ele tivesse poupado aquela situação após o seu desencarne. E isso é uma coisa para a gente parar para pensar. Quando a gente vê pessoas desejando colocar, vou usar uma expressão muito antiga, o chapéu onde a mão não alcança. Já ouviram falar nisso? Ou seja, o indivíduo quer dar um passo maior que a perna, mas por conta do quê? Por um investimento, por uma oportunidade de um negócio que possa melhorar a vida dele. Cada caso é um caso, mas a gente vê muitas pessoas fazendo isso por vaidade. Pessoas que acabam se comprometendo por vaidade. E aí depois tem que saldar aquele compromisso, porque contraíram uma dívida para realizar algum projeto pessoal. Como eu disse, nós não estamos questionando, porque às vezes, ao longo de uma existência, a pessoa sempre alimenta um desejo. Eu gostaria tanto de viajar, gostaria tanto de ter uma oportunidade para conhecer algum determinado lugar. Quantas pessoas não dizem isso? Economizam para fazer uma viagem, economizam para realizar um projeto de vida e conseguem. E se sentem realizados porque, puxa vida, eu sempre tive uma vontade de conhecer a Disneylândia. Quando eu era garoto, meu pai achava isso uma coisa boba, mas hoje, não, eu hoje fui conhecer a Disneylândia. Ou outros, por exemplo, que têm uma vontade de ir na Europa, conhecer Paris, ou conhecer Roma, ir no Coliseu, e ver o Coliseu romano na época, e imaginar na época como esse filme Gladiador, que está passando no cinema, Gladiador 2, como deve ter sido. É um desejo que todo mundo tem, como alguns, devido à religião cristã. Não, eu faço questão de ir para conhecer a Praça de São Pedro.
eu quero ir lá e ver o Papa. É um direito que a pessoa tem. Excursões religiosas, excursões turísticas, isso não é a questão. A questão é como isso se processa na vida de cada um. A gente, muitas das vezes, precisa dar o passo conforme a perna, né? E isso daí, alguns aprendem porque tiveram uma educação esclarecedora e outros aprendem através do sofrimento, justamente porque reencarnaram para aprender a dar o devido valor. Em uma encarnação passada não deram o devido valor à riqueza, hoje vieram passando por algumas dificuldades financeiras. Então, nós estamos fazendo esse comentário para os amigos pararem para pensar que nós podemos, se tivermos a consciência, parar e pensar que o nosso sofrimento ele é relativamente proporcional à nossa fantasia. Mahatma Gandhi, um avatar na história da humanidade, ele possuía apenas a roupa do próprio corpo e um tear e uma cabra. Mahatma Gandhi, praticamente, a vida dele era uma vida totalmente despojada. Chico Xavier, também, um espírito despojado, se limitando ao mínimo para ter uma boa aparência, para atender as pessoas necessitadas. Mas uma pessoa que, pela sua programação espiritual, ele renunciou a muita coisa. Poucas foram as vezes que o Chico tirou até férias. Eu estou lendo uma obra muito interessante que conta a história do Chico Xavier. Teve uma vez que o Chico precisou descansar e se ausentou de Pedro Leopoldo, o Arnaldo Rocha, melhor, desculpe, Arnaldo Rocha, e foi até Angra dos Reis. E quando chegou em Angra dos Reis, achando que fosse descansar, pegar uma prainha, passear, foram até Ilha Grande. À noite, no hotel em que eles se encontravam, o Chico acabou dando comunicações e realizando um trabalho espiritual impressionante no hotel em que eles se encontravam. Então, o Chico estava sempre de prontidão para trabalhar e servir. E, curiosamente, ele não esperava isso, e os companheiros também não, estavam ali para poder descansar, dar uma arejada na cabeça, e foram surpreendidos com o trabalho. Então, isso nos faz rever algumas coisas. Isso nos faz rever a posse do necessário, mas sem exagero. Vamos ter aquilo que nós precisamos, com um certo conforto, é claro, nos lembrando que o que pega a grande dificuldade é quando nós temos uma vaidade ou temos uma dificuldade de compreender que o que se encaixa para uma pessoa nem sempre se encaixa para outra. Como somos espíritos diferentes que estamos vivenciando experiências reencarnatórias, cada um carrega uma prova diferente. Mas as orientações espirituais, elas podem servir para muitos. No momento que, se eu não tenho aquilo que eu desejo, é porque talvez não seja bom para mim. Eu não vou ficar batendo de frente, não vou ficar dando murro em faca, como se diz, se nesse momento da minha caminhada de vida determinadas coisas não aconteceram. Então, isso é importante que a gente pare para pensar. É muito importante, porque nessa altura da vida, se a gente não compreendeu ainda certas orientações espirituais, nessa encarnação a gente não vai compreender mais. A gente precisa promover um autoesclarecimento para
também conseguirmos realizar a nossa reforma moral. A reforma moral representa uma renúncia de determinados valores transitórios do mundo material. Eu não sou dono de nada. Eu tenho a posse transitória dos bens materiais que a espiritualidade me confiou, e um dia eu vou ter que devolver isso a eles. Então eu tenho que ter a responsabilidade sobre os bens materiais que me foram confiados pela espiritualidade. As pessoas que me foram confiadas. É uma tarefa delicada, mas que é um trabalho de uma vida inteira para todos nós. O sofrimento que nós carregamos, não apenas pela perda dos entes queridos, mas pelas grandes transformações que a nossa vida passa, refletem a nossa inferioridade do senso moral. Nós não somos matéria, nós somos espíritos, espíritos imortais, que estamos vivendo uma experiência reencarnatória aqui na Terra. E essa experiência, ela tem uma importância muito grande para a nossa evolução. Esse item do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, eu acho que é item 21 ou 23, ele fala exatamente sobre a relação do apego dos bens, do sofrimento, que a nossa maneira de enxergar, ela nos leva. A gente precisa mudar o foco. Exatamente quantas pessoas se encontravam nas reuniões públicas em que Chico Xavier dava psicografia, e algumas pessoas saíram de lá maravilhadas, porque recebiam revelações de que a vida continuava. Então, a morte era apenas um até logo. E nós temos chance de nos reencontrarmos mais adiante com aquele companheiro, com aquela companheira que partiu na nossa frente. Vejam, nós estamos falando sobre esse assunto porque nós estamos começando mais um ano de lutas, mais um ano de desafios, na esperança que todos que aqui se encontram nos dois planos da vida possam compreender que nós estamos no planeta Terra, no orbe do planeta Terra, para evoluirmos. É lógico que a gente sente muito os acontecimentos abruptos da nossa vida, mas se nós exercitarmos o desprendimento através das doações a quem mais precisa, nós estaremos nos modificando e essa mudança será plenamente a nosso favor. Isso é importante. Promover um desapego dos valores materiais, dos valores emocionais, colocando todos no seu devido lugar. Sabendo amar e não se apegar. É isso que é o mais importante, que a doutrina nos ensina, que a espiritualidade procura nos esclarecer. É uma tarefa para toda encarnação. E eu convido aos amigos, ao final desse nosso breve bate-papo, elevarmos o pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, agradecendo mais essa chance que estamos tendo aqui, de pensar um pouquinho, de refletir um pouquinho a nosso favor, porque é extremamente importante para todos nós promovermos uma mudança. Ninguém vai mudar do dia para a noite, mas se nós começarmos, já teremos dado um passo significativo a nosso favor, em nome do nosso progresso. Deus Pai amado, obrigado, Senhor, por esse encontro fraterno.
Obrigado, Senhor, pela oportunidade de colocarmos essas singelas ideias para aqueles que estiverem escutando pensarem um pouquinho. Nós estamos aqui de passagem, nós não vamos levar nada. Assim como os faraós do Egito Antigo não levaram riqueza alguma, nós também não vamos levar nem a roupa do corpo. Que a gente possa viver isso, sabendo que a vida, ela se mantém enquanto a espiritualidade assim o permitir aqui na Terra. Vamos fazer o bom uso do tempo que ainda temos a nosso favor, investindo todo o conhecimento que a espiritualidade nos oferece em nome do nosso progresso e em nome de todas as pessoas que cruzarem o nosso caminho. Eu desejo a todos os amigos muita paz. Que Jesus, nosso amado Mestre, nos abençoe a todos, por hoje, agora e por todo sempre. Um grande abraço fraterno, até um próximo. Que assim seja.